Saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos nessa noite para mais um culto na presença do nosso Deus. Convido os irmãos e amigos nessa noite que estão nos seus lares, que você possa sintonizar conosco nessa noite e receber o culto na sua casa. Aliás, você vai prestar o culto ao Senhor de dentro da sua casa. Eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento, dando início a esse trabalho. E logo após eu quero cantar 2 louvores junto com os irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Sublime Deus e eterno Pai, mais uma vez nos reunimos na Tua presença, te agradecendo por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Tua casa e para que o Senhor possa nos usar como instrumento na Tua presença. Seja conosco, nos dê vitória, em nome de Jesus. Amém. Hino 139. Perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é o meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Ora o pecado no mundo entrou, ninguém dessa vez se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é o meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus que há de dar, do medo da morte, esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é o meu eterno Redentor, por seu sangue remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é o meu eterno Redentor,
Salvador, ver a face do meu mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei sim nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina o eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina o eterno amor. Quero ter feliz morada, só Jesus, meu Salvador, pela obra redentora de Jesus que me salvou. Viverei eternamente pra gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou. Com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina o eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos lá no reino eu vou morar e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir a jovem Tamires nessa noite apresentando um louvor ao Senhor. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor.
faz a água subir. E se Ele sopra, a paz interna explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele sopra, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de estar apresentando para a igreja o pastor Eliseu Almeida, que está vindo da região central, amigo, um homem de Deus, já esteve aqui conosco em outra oportunidade e hoje está aqui de bom grado para ministrar a palavra de Deus. Nós vamos receber o servo de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O servo do Senhor tem a liberdade nessa noite de ministrar a palavra. E se você tiver perguntas, você envia, que nós vamos estar aqui organizando as perguntas. E no final, se o pastor puder, ele vai responder e nós vamos todos participar. Amém? Fique antenado, porque Jesus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém?
Ele não cabe aqui no... É que ele não cabe, ele prefere que fique aqui. Pode ser isso? Queridos irmãos, amigos que nos acompanham neste momento, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui esta noite para compartilharmos da palavra de Deus juntamente com os irmãos esta noite, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Quero agradecer ao presbítero João, também ao pastor Alexandre, grande amigo, pela oportunidade, pelo convite, para que aqui nós estivéssemos compartilhando convosco a palavra de Deus num assunto, nessa conferência, que nos foi passado, que é importante para nós pentecostais, para nós assembleianos, e é um assunto que sempre, hora que outra, ele volta aos debates, ele volta às mesas de conversas, rodas de conversa, e é um assunto que está sempre latente no coração e no meio do povo evangélico, e se tratando ainda mais do povo assembleiano. Doutrinas, usos e costumes é o que nós iremos falar, se usos e costumes é doutrina ou imposição do homem ou imposição humana. É um assunto bastante interessante e por muitos e muitos anos ele vem sido debatido, ele vem sido tratado, ele é um assunto que vem sido dia após dia, tempo após tempo, que volta às mesas de debate, e nós iremos falar um pouquinho sobre esse assunto esta noite à luz da Bíblia Sagrada. Para isso, como base, eu quero ler no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 23 a seguir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 23 a seguir. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele dá algumas recomendações àquela igreja, como sendo uma igreja que precisou de muitos cuidados do apóstolo Paulo, uma igreja que lhe deu muito trabalho. E então, no capítulo 10, Paulo ainda está tratando de alguns assuntos concernentes a costumes daquele povo. Tratando assuntos concernentes à tradição daquele povo. E agora, convertidos em Cristo Jesus, eles deveriam deixar determinadas práticas. E Paulo vem agora orientando-os como proceder. Diz assim o texto da palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vendem no açougue, sem perguntar nada,
por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar a e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém de vós vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com graça, participo do que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém. O texto lido com muita calma ou lido várias vezes, você pode fazer isso na sua casa, ler esse texto inúmeras vezes, ele já é autoexplicativo. Ele traz aqui, primeiramente, vamos fazer uma pequena análise exegética do texto, para que você possa entender do que o apóstolo Paulo está tratando neste momento. Se você observou, Paulo, ele começa a falar, no verso 25, ele fala da consciência, no verso 27, ele fala da consciência, no verso 28, ele fala da consciência, no verso 29, ele fala da consciência. Então, para quem entende um pouco de interpretação bíblica, sabe que a palavra que mais aparece no texto é o assunto principal do texto. Aqui, Paulo está tratando acerca da consciência. É um texto que Paulo está tratando acerca de o que as outras pessoas que nos veem como cristãos, que nos veem como pessoas que servem a Cristo e que deixou a velha prática do pecado, qual o pensamento, qual a consciência, qual o sentimento que eles terão de nós, vendo nós praticando tal coisas, agindo de tal maneira, ou procedendo de tal maneira. Então Paulo está sempre deixando claro que o importante é você fazer tudo com ordem, com decência, as coisas que são lícitas e as coisas que edificam por causa da consciência. Agora, uma coisa que nós precisamos ter em mente acerca de usos e costumes. Como nós, assembleianos, sempre ouvimos, eu como sendo nascido
na Assembleia de Deus, a gente ouviu muito acerca de usos e costumes. Alguns, até talvez por não ter uma interpretação bíblica coerente, coloca usos e costumes como sendo uma doutrina. Mas nós vamos ver rapidamente, pela questão do tempo, eu nem marquei aqui, pastor, horário, e não estou vendo nenhum relógio aqui também, e o meu deixei em casa. Pela questão do tempo, só vou pegar o celular para me orientar. Para nós entendermos a questão de doutrina, doutrina é aquilo que não muda. Doutrina bíblica, ela é como na Constituição o que é chamado de cláusula pétrea. Aquilo que é intocável. Aquilo que não se pode mudar. Doutrina não se muda. Porque o que a gente ouve muito nesses dias é que a doutrina mudou. Não, a doutrina não muda, a doutrina continua sendo a mesma. A doutrina assembleiana de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo cura, de que Jesus Cristo liberta, leva para o céu e que Jesus voltará, são doutrinas. Isso é um pensamento doutrinário da Assembleia de Deus que não muda. Na hora que algum assembleiano começar a dizer, Jesus Cristo, não sei se só ele pode salvar. Eu acho que ele precisa da ajuda de Maria para salvar. Aí já entra uma heresia. Olha, eu não sei se Jesus realmente vai voltar. Um assembleiano pensando isso, então logo ele está deixando de crer em uma doutrina bíblica e crida, pregada pela Assembleia de Deus ou pelos pentecostais. Olha, eu não sei se realmente Jesus cura. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Ou seja, você não está desconfiando de uma cultura. Você não está desconfiando de um costume. Você está desconfiando de uma doutrina pregada biblicamente, no qual nós temos inúmeros exemplos que Jesus Cristo é aquele que curou, libertou, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, purificou leprosos e continua curando ainda hoje. Se não cura mais, porque às vezes a gente vê as pessoas reclamando, eu não vejo Jesus curar hoje, é porque nós não provocamos o milagre. É porque nós pregamos pouca cura divina. Pregamos mais sobre porta aberta, você vê o pregador pregando toda a história de Abraão, desde quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus. Ele conta toda a história que Abraão vivia no meio de um povo idólatra, que fabricava ídolos, que aquela coisa toda, que ele traz todo o passo a passo de Abraão, mas não fala de Jesus. Aí é difícil Jesus curar. Então, é por causa disso que a gente não vê muitas vezes Jesus curar. Mas por que Jesus curava mais no passado, quando a igreja começou? Porque a mensagem dos nossos missionários que aqui chegaram era simples e direta: Jesus Cristo cura. Se eles vissem alguém doente, eles logo pregavam a cura. Na praça eles pregavam que Jesus Cristo cura. Então Jesus curava. Hoje a gente não vê isso porque pouco se prega. As mensagens não são mais mensagens cristocêntricas,
mas são mensagens antropocêntricas. Cristocêntricas, aquela mensagem que Cristo está sempre no centro da mensagem. Antropocêntrica, aquela mensagem em que o homem está sempre no centro. Então, Jesus foi deixado de lado, o homem foi colocado no centro de muitas mensagens. Por isso que Jesus não cura, por isso que Jesus nem salvar está salvando mais, porque nós não pregamos mais a salvação em Cristo Jesus, não pregamos mais a cruz, não pregamos mais o sepulcro vazio. É isso que faz o pecador crer que Jesus realmente morreu, ressuscitou e um dia voltará. Então isto é doutrina. Doutrina, nós temos biblicamente doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente. Isso é doutrina. Doutrina de Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, que sustenta o universo na palma da sua mão, aquele que criou tudo e por ninguém é criado, que tudo discerne e por ninguém é discernido, aquele que não está limitado ao tempo e ao espaço, aquele que vem antes do tempo e depois do tempo, ele é antes do tempo e depois do tempo, tudo começa nele, tudo termina nele, ele não tem começo, não tem fim. Isso são doutrinas que não podem ser mudadas. No momento que alguém começar a titubear e dizer, olha, eu acho que a doutrina da criação não é bem assim, eu acho que essa questão de Deus existir, de um Deus criar todas as coisas, eu acho que não é bem assim, eu acho que tem a teoria do Big Bang, eu acho que tudo veio de uma explosão, eu acho que tudo veio da água, tudo veio de uma ameba, e tudo começou a se desenvolver. Então eu acho que é por aí entra um grande problema, porque você está desacreditando em uma doutrina. A doutrina de Cristo, você precisa crer que Jesus, sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua deidade, ele abriu mão da sua onipotência, onipresença, onisciência, se tornou como homem, como Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, em que Paulo diz, irmãos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte, morte de cruz. No momento que você deixar de acreditar nisso, você está desacreditando em uma doutrina. Isso é doutrina. Se você titubear, será que Jesus realmente morreu? Será que Jesus realmente existiu? Será que Jesus realmente morreu e ressuscitou? Será que Jesus realmente subiu aos céus? Será que Jesus realmente vai voltar? Isso são doutrinas que não podem ser mudadas. Nós temos aí aquelas pessoas que batem todos os domingos, ou batiam, por enquanto agora estamos na quarentena, mas na sua porta, testemunhas de Jeová, e eles são muito sutil na Bíblia que eles usam, que é uma Bíblia que ela falsifica todas as doutrinas da Bíblia, principalmente aquelas que falam acerca do Espírito Santo e as que falam acerca de Jesus. Eles não tratam, a Bíblia deles não trata Jesus como sendo o Filho de Deus e não trata o Espírito Santo como sendo o Espírito de Deus. Eles tratam o Espírito Santo como sendo uma força cósmica de Deus. Apenas uma força. Uma força não tem personalidade, uma força não tem forma, uma força não pensa, uma força não age, uma força precisa de alguém para impulsioná-la. E o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo ele age, ele pensa, ele tem forma. O Espírito Santo é um ser.
Então, no momento que você cai nesses pequenos deslizes, você está desmentindo ou tentando pisar em uma doutrina. Doutrina de Cristo. A Testemunha de Jeová, eles, por exemplo, há um texto aos Hebreus, capítulo 1 e 2, se não me falha a memória, o 2 e 1, que diz: e todos os anjos se prostrem e o adorem, referente a Jesus. Que todos os anjos devem adorar a Jesus. Mas na Bíblia o Testemunho de Jeová diz: e todos os anjos lhe prestem homenagem. Aí você pode dizer, mas o que tem a ver prestar homenagem e adorar? É a mesma coisa. Não. Homenagem você presta a um homem, você pode prestar homenagem ao seu amigo, pode prestar homenagem ao seu pastor, mas você não pode adorar o seu pastor, você não pode adorar o seu amigo. E então eles colocam que Jesus, os anjos, não adoram a Jesus, mas os anjos prestam homenagem a Jesus. Aí ele está se desfazendo de uma doutrina. Então, doutrina é aquilo que não pode ser mudado. Doutrina da salvação. Você crê que você será salvo se você aceitar Jesus, se você obedecer os princípios da palavra de Deus, você é salvo. Ou você não crê. Não tem meio termo. Você crê que existe céu e existe inferno. Purgatório já é um meio para tentar desvirtuar e distorcer uma doutrina. É um meio termo. Essas questões doutrinárias não existe meio termo. Por isso que Deus usa o profeta Elias para exortar os profetas de Baal, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, então servia Baal. Porque não tem como você andar em cima do muro na questão de salvação, na questão de servir a Deus. Então isso é doutrina. Doutrina não pode mudar. Existem várias fontes de doutrina. Existe doutrina de Deus, doutrina do homem e doutrina do diabo. Então, existe todas essas formas de doutrina. A doutrina de Deus é aquela que nós temos na Bíblia. A doutrina de homens é a lei que nós temos. Por exemplo, a lei de trânsito é uma doutrina. Se você burlar, você é punido. E por que a lei, e por que a doutrina bíblica as pessoas acham que é diferente? É a mesma forma. E a doutrina do diabo é aquela que vem com aparência de uma verdade. É aquela que vem com aparência de luz, mas o final ou no meio ela é trevas e ela é engano. E nós temos exemplos disso, mas como eu disse, questão de tempo, não temos como detalhar todas esse tipo de doutrina, mas eu quero seguir adiante. Estou dando essa pequena introdução para você entender o que é doutrina. Agora, o que é então usos e costumes, como sempre nós falamos? É um zelo, excessivo que as pessoas têm, e às vezes são coisas que nem na Bíblia está. Mas por não estar na Bíblia, não significa que esteja errado. Existem os bons costumes. Existem os costumes e existem os bons costumes. E os bons costumes, eles devem ser preservados. Isso em uma casa, para que haja um bom relacionamento entre pais e filhos,
Deve haver o bom costume da reverência do pai, da obediência do filho para o pai, do pai com a esposa com o seu marido e vice-versa. Isso são os bons costumes, os bons hábitos. São costumes normais. Agora, falando na área espiritual, falando da igreja, o que se ouviu por muito tempo, e a gente ouve, por exemplo, se nós lermos Eclesiastes capítulo 1, eu vou ler aqui, Eclesiastes capítulo 1, o que sempre o sábio vai dizer, ele começa dizendo, e ele termina dizendo a mesma coisa. Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, vou ler o primeiro, Eclesiastes 1 e 2, diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Verso 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. E o que a gente ouviu muito isso, que você deixar de cumprir, o de andar de determinada forma, é vaidade. Mas o que é realmente a vaidade? O que Salomão está dizendo? Ele diz no começo, ele vai dizer no final. Vaidade significa tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo tem um tempo. É vaidade de vaidade. Ele está dizendo, você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita fama, você pode ter uma grande posição social, mas isto é vaidade. Isto vai passar. Você pode ter um cabelo bonito, é vaidade. Mas o meu cabelo é tão cuidado. Não é que o cabelo seja vaidade. É o tempo que a hora o cabelo de preto fica branco, igual os meus. Ora cai, porque passa. Isso tudo é passageiro. Isso passa, são coisas que passam. Você ter que hoje a gente está vivendo no momento em que as pessoas estão numa autoadoração ao corpo. As academias nunca ganharam tanto dinheiro, as fábricas de cosméticos nunca ganharam tanto, nunca cresceram tanto como nos últimos anos, porque há uma alta valorização da imagem. E isto traz ao homem uma adoração do corpo. E você olha para as pessoas e interessante que quanto mais isso se torna uma obsessão, é como alguém que, usar um exemplo aqui que também que pode ser tema para outro debate, outro estudo. Alguém faz uma pequena tatuagem. Vou fazer aqui o nome do meu filho. Mas de repente fala o nome do meu filho, aí nasceu mais um, fazer o nome da minha filha, o nome da minha mãe, o nome do meu pai. Agora eu vou fazer a imagem do fulano, mais do ciclano. De repente o corpo dele está todo tatuado, porque isso se torna uma obsessão. E se a gente não tomar cuidado, porque isso é vaidade, e vai se tornando uma obsessão. E a pessoa que
que está vivendo isso, ela não percebe. Os outros percebem, mas para ela é normal. Um exemplo, você que está assistindo, os irmãos que estão aqui, possivelmente devem conhecer, alguém que usa um alargador na orelha. Ele não começa com um alargador desse tamanho, ele começa com um pequenininho, porque a ideia dele nunca foi colocar um desse tamanho, foi sempre colocar um pequenininho. Mas aí aquilo já não é mais perceptível às outras pessoas. Ninguém, no primeiro dia, chamou atenção na empresa, ele chegou na escola, na faculdade, no trabalho, nossa, que legal, mas 6 meses depois ninguém mais falou nada. Ele falou, peraí, eu preciso voltar a ser o centro das atenções, vou aumentar. Aumenta. Aí ele volta novamente a receber aqueles elogios. 6 meses depois ninguém mais fala nada, ele aumenta de novo. Quando menos percebe, a orelha dele está encostando no ombro. Mas ele não percebe. Isso é bonito? Eu não vejo ninguém. Mas para a pessoa que está usando, para ela é normal. Então, a gente tem que tomar cuidado pelos excessos. É pelos excessos. A pessoa... Pastor, vou fazer uma tatuagem aqui, vou escrever o nome de Jesus. Vou escrever um versículo bíblico aqui no braço. Olha, escrever um versículo bíblico no braço, na perna, na mão, no pé, nas costas, não sei aonde, é interessante. Até que seria. Mas a Bíblia diz, olha, filho meu, grava as palavras no teu coração. Porque não adianta você ter gravado ela no braço, até mesmo no peito, perto do coração, mas se ela não entrou no coração, não adianta nada. Eu já vi, infelizmente, pessoas que foram mortos pela polícia no tráfico de droga, com o corpo todo tatuado de versículos bíblicos. Mas aqueles versículos não entraram no coração. Filhos de crentes, filhos de dirigentes do círculo de oração, se criaram na igreja, mas aqueles versículos tatuados no corpo não desceu no coração, não subiu para a mente, não mudou a vida dele. Então é preferível que você não tenha nenhum texto tatuado, escrito no corpo, mas que você tenha pelo menos um versículo guardado no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Já é o suficiente. Então não é as questões que geralmente as pessoas perguntam, pastor, é pecado? Que as pessoas querem saber logo que é pecado. Por que as pessoas perguntam logo se é pecado? Por causa do texto que nós lemos, por causa da consciência. É por causa da consciência, porque a consciência é que vai lhe acusar. Então, todas as vezes, você que está me ouvindo, você pode privar o seu pastor dessa pergunta. Você não precisa mais perguntar a ele, pastor, é pecado. Se você for fazer qualquer coisa e vier a dúvida no teu coração, mas será que isso é pecado? Pode ter certeza, deixa de lado, que isso não vai agradar a Deus. Se colocou dúvida no teu coração, não vai ser a palavra do pastor que vai trazer tranquilidade ao teu coração. Porque Paulo está dizendo assim, façais tudo com as coisas que edificam. Então, tudo que a gente fizer, se ela não for te edificar, então não faça. Não faça. Se você sentir que ela vai te trazer algum tipo de prejuízo, não faça. Mas não é pecado, não é que é a questão do pecado, é a consciência. Talvez você é forte espiritualmente o suficiente para suportar alguém no seu lado, falando em línguas estranhas, profetizando até mesmo para você, com o corpo todo tatuado, só com o olho assim, que não deu para tatuar. E tem gente que está tatuando até o branco do olho. Já tem tatuagem para o olho também, porque é uma obsessão, não tem mais aonde tatuar. Com alargador assim, com aquele espino, não sei como é que chama, atravessado no nariz, outro aqui em cima do olho, cheio de piercing. Talvez você seja forte espiritualmente o suficiente para receber alguém assim, profetizando para você, cheio de Deus. Mas vai ter um irmãozinho no lado que vai se escandalizar. Vai dizer, não pode, não é possível. Então,
Se isso vai trazer escândalo para alguém, não é a questão para você, que Paulo diz, olha, eu poderia fazer um monte de coisa, mas eu me privo, por quê? Pelos outros, para mim não fazer com que os outros irmãozinhos vão para o inferno, se percam por causa de mim, por causa da consciência. Então é essas questões que a gente tem que tomar cuidado, porque o costume da igreja, usos e costumes na igreja, a Assembleia de Deus principalmente, ela colocou muita gente para fora da igreja. Mas por muitas coisas que pessoas foram jogadas para fora da igreja, hoje tem pessoas dentro fazendo as mesmas coisas e até pior e continuam dentro da igreja. Porque aquela onda passou, era só um costume da época. Eu não peguei essa época, mas a história está aí para contar. Você pode falar com o seu avô, você pode falar com o seu pai, você pode falar com uma pessoa mais experiente, e você vai se certificar disso, que nas igrejas, quando você chegava da igreja, o que tinha no lado, porque os homens sentavam num lado, as mulheres sentavam do outro. Isso era um costume. Era escândalo um casal chegar e sentar junto. Logo vinha o porteiro e dizia, irmão, o senhor acha que o senhor está onde? O senhor está na casa de Deus. Sente lá, o lugar dos homens é ali. Hoje na igreja, se o pastor em determinados lugares não tomar cuidado, tem jovens, casais se amassando dentro da igreja na hora do culto. Mas o porquê isso? Por causa do temor que foi embora. E isto era um costume da época, que era exatamente para privar isso. Eu não sei se há ainda, eu não sei dizer aqui, se há congregação cristã no Brasil, me parece que ela ainda continua nesse padrão. Eu sei que até algum tempo era assim ainda. Parece que é uma das únicas que continuam. A Deus é Amor, a Igreja de Deus é Amor até um tempo atrás também era assim. Hoje eu acho que já não mudou também, mas eram costumes. Outra coisa na igreja, quando chegava na igreja, havia uns ganchos pendurados assim, aqui na parede. Para que era aquele gancho? Para o homem colocar o chapéu e o guarda-chuva. E a mulher também pendurar ali o guarda-chuva, o guarda-sol. A sombrinha, que era do dia, tinha culto durante o dia, aquela coisa. Então, o homem que se prezava usava chapéu. Era o costume. Chegava na igreja, tirava o chapéu, colocava ali, colocava o seu guarda-chuva, guarda-sol, alguma coisa. Tinha um lugar para ele colocar. Era um costume. Mas hoje, se você colocar aí um porta-chapéu, um porta-guarda-chuva, pode ser um porta-guarda-chuva que no final você deixa o seu guarda-chuva e já não acha mais seu guarda-chuva, né, irmão? Alguém ali pega enganado e leva embora, né? Ele chega sem guarda-chuva e se engana, depois leva para casa. Mas era assim que funcionava. Isso era um costume. Passou. Isso passou. Porque costumes, eles passam. É o que o sábio disse. É vaidade. É passageiro. Tem tempo. Tem data de validade. Costumes é assim. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, lá o costume, a tradição, é o chimarrão. Você chega numa casa e logo é te oferecido o chimarrão. Para você, isso é um sinal que você está sendo bem recebido naquela casa. Tanto é que se você chegar numa casa e não te oferecer o chimarrão, a pessoa vai conversar, normal, mas quando ela for embora, ela vai dizer, nem o chimarrão me ofereceram, não volto mais. Porque entende-se que não foi bem recebido.
Agora em São Paulo, se chegar alguém e oferecer um chimarrão, que negócio é esse, irmão? Como é que toma isso aqui? Como é que é isso aqui? Como é que eu faço? A pessoa já não tem o hábito, não tem o costume. Mas chegar aqui, quer agradar a pessoa, o que é? Irmão, vou preparar um café. Olha aqui o cafezinho, saiu quentinho, está aqui. É um costume. Um chazinho, uma bolachinha. É diferente. Aí você chega num outro estado, talvez do norte, do nordeste, onde é muito calor, é água de coco, é alguma coisa semelhante. Então, em todos os lugares tem é um costume. E o costume, ele pode variar de região para região. Ele pode variar, ele pode mudar. Agora, a doutrina não muda. A mesma doutrina que é em São Paulo, ela vale para o sul, ela vale para o norte, vale para o nordeste, porque doutrina não muda. Agora, costume, ele muda de lugar para lugar. E aonde a gente sempre vai ter essas questões, por exemplo, usos e costumes. Falando agora, por enquanto, do costume. Aonde alguém assembleiano, vamos colocar aqui 20 anos atrás, 20 anos, na década de 90 para trás, que alguém chegasse na igreja e falasse assim: olha, eu sou pastor, prego a palavra, ganho almas para Jesus e eu sou jogador de futebol. Não pode. Isso era um escândalo. Não, isso não existe, irmão. Isso não existia 20 anos atrás. Era muito raro nessas comunidades que começou a existir os atletas de Cristo. Era um escândalo falar assim: o quê? Agora, hoje, é normal. Se falar que vem aí o Hernanes que prega, se viu alguns outros jogadores aí que pregam muito, enche a igreja. Né? Tem aquele que jogou no Santos aí, não lembro o nome dele, Cicinho, acho, não sei, não lembro agora. O Ricardo Oliveira, que acho que é do Braz, né, de Madureira, não sei. Prega muito, uma bênção. O trabalho que ele faz entre os atletas. Mas há 20 anos atrás ele não teria lugar. Ó, vá lá para outro lugar, leva esses desviados para lá, esses mundanos, para outro lugar. Aqui não. Aí contaminar a igreja aqui. Não, aqui não. Porque isso era um costume. Mas o tempo foi, hoje tem filhos de pastor que é jogador de futebol, que treina, que joga, tem igreja que tem time, é os desviados contra os crentes, né, aquela coisa toda. Então, aí se você for analisar, aonde está o erro de jogar futebol, de você se exercitar? É de chutar a bola? Não. Aonde está o pecado nisso? É quando o sangue esquenta, que saem os palavrões, que saem os chutes, que saem os empurra-empurra, que saem as discussões. Aí Deus está no meio? Não. Então é o excesso. Isso que vai levar ao escândalo. Que uma pessoa que não é crente vai olhar e falar assim: pode um negócio desse? Os crentes todo mundo brigando lá, xingando. Então essas questões é o que vai escandalizar, é por causa da consciência. Agora, não, pastor, mas eu não posso, o meu sangue esquentou, eu viro no 70, então não joga, irmão. Então fica lá sentado, fica de gandula, fica fazendo outra coisa, para você não, porque senão é complicado. Então isso um tempo atrás era terrível. Qualquer tipo de atletismo, se alguém falasse que era crente, estava fora. Ou se alguém trabalhasse na televisão,
e fosse crente, estava fora, porque os crentes não tinham televisão. Não podia ter televisão. Era complicada a situação. Então não podia. Quem tinha televisão, se fosse obreiro, estava fora da escala, que na época fazia escala, né, pastor Alexandre? Tinha escala. Ó, pastor Alexandre prega na quinta, fulano prega na terça, você vai lá na outra congregação, vai atender o culto lá, você dirige, você prega, era escala. Ó, fulano tem televisão, então tá fora. 2 meses fora da escala, não pregava, não orava, e já passava o memorando, né? Ó, se aparecer aí, nem a paz do Senhor, deixa no banco. Passa. Porque não é doutrina. Mas as doutrinas permanecem. A doutrina não muda. Agora, a televisão pode trazer a devastação espiritual na vida de uma pessoa? Pode. A pessoa ficar 24 horas na frente da televisão, que tem pessoas que não têm controle. Ela começa no vale a pena ver de novo e só Deus sabe a hora que não vale a pena ver mais nada. Ele não tem controle, ele vira à noite. E aí, o que acontece? Chega a hora do culto, putz, nem vi passar, já terminou o culto e eu nem vi. Nossa, hoje tinha ensaio, eu não fui. Ah, já não fui esse mês passado, hoje tinha ceia, eu já não fui o mês passado, já não fui nesse, também já não vou mais. Então, Então, são as questões que levam a pessoa à ruína espiritual. Então, não podia televisão, não podia futebol, falar de alguém um crente que fosse na praia. Primeiro comprasse o seu caixão se você resolvesse ir para a praia. Você estava excluído, estava quebrado, arrebentado. Não pode. Mas as coisas vão mudando. Agora, pastor, mas o crente pode ir ou não pode? É pecado? Não é questão de pecado. Depende do lugar que você vai. Um crente, eu vou para a praia, então posso ir para a praia? Eu vou. Aí ele já vai para o excesso, ele já vai logo para uma praia de nudismo. Aí já complica. Aí ele vai para uma praia, aí tem uma balada lá à noite, tem um show, aí ele já fica para o show da noite. Então, são essas coisas que te levam à ruína. O fato de você ir à praia, de você tomar um banho, conhecer, não tem problema. O problema está no excesso, na forma que você for agir, na maneira que você for agir. Mas eu estou na praia mesmo, tomar Coca-Cola aqui, água de coco não vira, tem que ser uma cervejinha aqui, tem que ser Então aí já começa, e aí o negócio já complicou. Todos os meus amigos aqui no churrasco, né, então uma cervejinha também, e aí vai. Porque essas questões, se a pessoa não tem a consciência do Deus que ele serve e do compromisso que ele tem com a palavra, pode ser na praia, pode ser em casa, pode ser no churrasco com o vizinho, pode ser em qualquer lugar. Se ele não tem a consciência, agora se ele tem a consciência, ele pode ir e nada vai lhe contaminar. Agora, tem que ver o que vai edificar. Eu vou num show de Luan Santana. Vai te edificar um show de Luan Santana? Não, então fica em casa. Eu vou num show sertanejo, é só música caipira. Te edifica? Se não te edifica, ouça um louvor que te edifica, leia um salmo, vá orar, faça alguma coisa que acrescente na sua vida espiritual com Deus. Então são essas questões que nos levam à ruína. Não é o fato de você fazer ou deixar de fazer. Então, como as doutrinas, nós temos elas como 3 formas de doutrina e também os costumes, como eu já disse. A doutrina de Deus, a doutrina de homem e a doutrina de demônios. A doutrina de Deus, para você, eu não vou ler aqui. Nós temos Provérbios capítulo 2, nós temos Mateus 7, 28.
Doutrina de homens, nós temos Jeremias 23:16, Mateus 15:9. Doutrinas de demônios, nós temos Paulo recomendando a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e também na primeira epístola universal de João, capítulo 4, e versículo 1. A doutrina, os costumes, eles não mudam. Os costumes, eles mudam de região para região. E algo, quando se fala de usos e costumes, logo, sempre a pessoa mais prejudicada em tudo isso sempre foi a figura feminina. Sempre foi a figura feminina. Até porque, eu vou falar algo aqui, você pode até se escandalizar com isso, mas depois você pode até tentar encontrar uma resposta diferente para isso. Mas a Bíblia, ela foi escrita, é a história de um povo oriental, para um povo oriental, aonde a figura da mulher sempre foi deixada de lado. A figura da mulher sempre foi menosprezada. Tanto é que do capítulo 1 ao capítulo 5 de Gênesis, nós temos uma história de aproximadamente 1000 a 1500 anos, e nós só temos o nome de 3 mulheres: Eva, Ada e Zila. E não temos mais o nome de nenhuma mulher, só aparece o nome de homens. Cadê as mulheres nesse período? E você vai encontrar na genealogia: e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a José. Mas onde que você viu o homem gerando o homem? Quem gera é a mulher, mas a figura da mulher é deixada de lado. Ela não aparecia. Você conhece a história de Noé, uma história extraordinária, mas você não sabe o nome da mulher de Noé e nem das noras de Noé. Mas você sabe o nome de Noé, o nome dos filhos de Noé, você sabe o nome de todos os homens que aparecem ali na história, mas as mulheres, elas não aparecem. Porque a história bíblica, a mentalidade do povo era mulheres e crianças nem eram contadas na época de Jesus. Você pode ver na multiplicação dos pães. Quantas pessoas tinha ali? 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Porque esses aí não eram nem contados. Era igual um mato, mas não contava. Só contava homens. E ainda de 20 anos para cima. Então essa era a situação da mulher e essa era a situação da história bíblica na qual ela foi narrada. E nós pegamos muito isso. Também fomos pegando isso. E a figura da mulher, inconscientemente, foi sendo também massacrada. Porque os usos e costumes, geralmente, ele sempre penalizava ou penaliza a mulher. A mulher. É o cabelo, é o comprimento da saia, é o racho na saia, o corte, até o salto, se for muito alto. Então, tudo penaliza a mulher. Agora, voltamos um pouquinho ao que eu já falei. Tem pessoas que extrapolam. Tem pessoas que não têm o semancol. E aí precisa puxar o freio de mão. Tanto é que nós temos a nossa igreja co-irmã, que agora foi até tirado, né? Mas havia na Bíblia, Deus é amor, havia no final dela o RI, o regulamento interno. Agora foi tirado com a nova administração, eles pediram para tirar. Mas as Bíblias vinham com o RI, o regulamento interno. O que podia, o que não podia, e no lado, se alguém burlasse, já vinha já a pena. 6 meses, 1 ano, 3 meses de suspensão. Já estava no lado. Então, baseado nisso, já tinha qual é o comprimento da saia da mulher. Então, é o máximo, era 4 dedos abaixo do joelho.
sem nenhum corte, nenhuma abertura. Essa é a recomendação. Porque de tantas pessoas perguntar, pode abrir aqui, pode abrir ali, pode fazer isso, pode ser aqui, pode ser... Então, assim, 4 dedos abaixo do joelho. Essa é a medida. Pronto, acabou. Porque tem vestimentas que às vezes está arrastando no chão, mas é transparente. Não adianta nada. O escândalo é o mesmo. Às vezes está varrendo a calçada, mas é grudada no corpo de um jeito que não sabe como é que aquela pessoinha está respirando. Então, de uma certa forma, qual que seria a intenção? É despertar a atenção de alguém. E se despertar a atenção de alguém, geralmente a mulher desperta o interesse ou a atenção do homem, do sexo masculino. E se ela despertar o interesse do homem, e esse ser é casado, e ela está, então, de uma certa forma, causando um escândalo. Ou se é solteira, aí vai dizer assim, mas pastor, mas aí depende dele. É lógico que depende também do homem, porque tem homens também que é só misericórdia, precisa se converter dos pés à cabeça, todos os dias. Mas tem mulheres também que fazem para provocar. E isto é pecado. Então o pecado não é você usar, é o que provoca na consciência, é o que Paulo está dizendo. Então são essas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Ah, não, pode... Porque tem vestidos, geralmente você vê isso no prêmio do Oscar, vestido que as pessoas, as atrizes entram arrastando, às vezes tem até aquela cauda, mas aqui é rachado até em cima. Qual que é a intenção? É provocar, é chamar a atenção. Agora você imagine isso na igreja. Que ambiente espiritual vai haver na igreja quando alguém sobe para cantar, ou vai reger, ou vai fazer qualquer trabalho, usando uma roupa que a Bíblia vai chamar, no caso, de indecente. São essas questões o que vai provocar, que seria o pecado. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, pastor, é pecado pintar a unha? Não, o pecado não é o pintar a unha, até porque eu já falei, se a pessoa perguntar se é porque a tua consciência já está acusando que algo não está ligado. A pessoa, tudo bem, não, mas é só uma base que é para proteger a unha e tal. Não tem problema, vou botar uma base. Só que isso também gera uma obsessão. A pessoa geralmente começa, quem vai pintar a unha pela primeira vez, ela nunca começa com esmalte preto. Ela nunca começa com esmalte vermelho, roxo, lilás, sei lá. Não, sempre começa com a base neutra, cor da unha, brilho natural, tudo natural. Mas aquilo é uma obsessão. Na primeira vez corta a unha o mais curto possível, para não aparecer, ai meu Deus, o que vão dizer? Aí de repente, já a sua unha natural já não é mais o suficiente, mas já coloca, eu não sei como se chama, mas uma unha postiça, desse tamanho. E aí já põe um desenho na frente da unha, já faz um negócio. Qual que é a intenção? A pergunta é sempre a mesma. É edificar ou é chamar a atenção? Então são essas questões que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não sair de um extremo ao outro. De você não sair de um extremo ao outro. Porque no momento que um irmãozinho, uma irmã do círculo de oração, ou aquela irmãzinha que é uma benção, está ali, ela olha para alguém com a unha desse tamanho, pintada de vermelho, de preto, de roxo, de lilás, não sei o quê,
Ela falou, Jesus, tem misericórdia. Aí se ela falar com o pastor, fica ruim, porque o pastor também não pode colocar aquela pessoa para fora, mas ao mesmo tempo aquela irmã já não vai se sentir bem na igreja, ela já vai procurar uma outra. Então são situações que nós temos que ter em nós. Se eu fizer isso, vai escandalizar o irmão, a irmã, fulano de tal, ciclano. E tem uns que dizem, para mim que se dane, não quero nem saber, sou dono da minha vida, faço dela o que eu bem quiser. Isso vale muito bem para quem não tem compromisso com a palavra de Deus. Para quem quer fazer o que bem entende. Mas quem tem compromisso com a palavra e com a igreja, o corpo de Cristo, ela tem que andar conforme o corpo de Cristo. Um dos problemas hoje enfrentado pelas Assembleias de Deus, eu não sei, que eu não falo na minha denominação aqui, é uma igreja co-irmã, mas eu sou do Ministério do Belém e nós temos os mesmos princípios assembleianos, mas um dos problemas enfrentados hoje, pelo menos pelo nosso pastor presidente, pastor José Wellington, nas nossas igrejas hoje, que veio essa onda aí arrasadora, é a barba. A barba é terrível. Então, mas onde é que está na Bíblia que é pecado usar barba? Pode, não pode? Então, na Bíblia não tem. Pelo contrário, a gente vai encontrar grandes homens de Deus que tinham barba, que usavam barbas. O próprio Jesus, se nós olharmos em Isaías, vai dizer que a sua barba foi arrancada quando ele estava na cruz. Mas isso o que era? Uma cultura judaica do uso da barba. Porque um judeu, para ele raspar a barba, era só num caso de lepra. Então, se ele fosse leproso, a sua barba era raspada. Se um judeu fosse encontrado com a barba raspada, era sinal que ele era leproso, ou estava com vestígios de lepra. Então, isso era uma cultura. Assim quanto a questão do cabelo da mulher, que nós vamos falar daqui a pouquinho para encerrar. Então hoje o problema é a barba. Aí deixa um cavanhaquezinho, mas aquilo é sempre o que eu estou dizendo e frisando, é a obsessão, é o extremo, é o exagero. Ele deixa um cavanhaque, aí não está, ele faz aqui, aí ele põe um negócio e vai crescendo. Eu não sei o barba para crescer tão rápido, porque a minha, irmão, fica 15 dias sem fazer, a barba não cresce. Mas tem gente que 2 dias que desaparece da igreja, porque a barba está assim. Parece Arão. Aí ele vem com a barba desse tamanho. Aí fica aquela questão. Fulano pode, por que ciclano não pode? Se ele pode, por que eu não posso? Aí, para você tirar o camarada, o outro fala, não, então eu também vou. Aí o outro, fica aquela luta. Mas uma questão é certa, irmão. A Assembleia de Deus, ela tem uma identidade. Ela tem uma identidade. Não adianta a Assembleia de Deus, aqui o pastor Alexandre falar assim, irmão, vamos inovar aqui para nós encher esse negócio aqui. Vamos botar luz aqui no teto, luz vermelha, roxa aqui. Vamos pagar aqui, vamos fazer um negócio aqui, vamos pintar as paredes aqui, agora na reforma aqui, vamos pintar tudo de preto aqui, né? Que é o que está acontecendo. Vamos fazer de preto aqui, agora eu não sou mais pastor, agora eu sou coach. Né? Agora eu sou coach, vamos fazer um negócio aqui, vou colocar um negócio legal aqui para nós, vamos baixar essas luzes aqui, vamos fazer uma meia luz aqui, uma penumbra. Irmão, quem passa ali na frente, vê uma placa, Assembleia de Deus, ele entra aqui esperando o quê? Encontrar uma Assembleia de Deus. Porque se ele quiser uma igreja que tenha luz no teto, que a parede é preta, ele vai procurar uma Renascer, ele vai procurar uma comunidade, ele vai procurar uma outra, que ele já sabe que lá é assim. Mas se ele vem para a Assembleia, ele diz, não, eu vou para a Assembleia porque lá o povo é crente, lá o povo é sério, lá o pastor, lá os jovens, lá as irmãs, lá oram mesmo, ali o povo tem uma identidade. Então, você saía um tempo atrás na rua, todo mundo dizia, ali é assembleiana, essa é a Assembleia de Deus, aquilo é a Assembleia. Hoje não tem mais essa diferença. Porque foi caindo, foi mudando. Só que ainda dentro da igreja há uma diferença ainda. Então assim, o que eles entendem? Se vem
uma pessoa para dentro da igreja, pessoa que nunca falou, não, olha, eu vou para a Assembleia de Deus, aquela pessoa que o seu avô pregou para ele, seu pai pregou para ele, nunca quis vir, mas ele sabia como era o avô dele, ele sabia como era o pai dele na Assembleia de Deus. Aí de repente ele falou, eu vou para a Assembleia de Deus. Ele chega aqui, irmão, enquanto todo mundo barbudo, encontra uma luz no teto, encontra a parede, ele falou, peraí, ele vai aceitar Jesus? Ele não vai aceitar, ele não vai receber nem a palavra, porque ele está todo mundo desviado, porque na consciência dele, aquilo não é o certo, aquilo não é o correto. Agora, pastor, mas então nessas igrejas não tem salvação? Tem salvação por causa da consciência, que quem está lá e quem procura lá é porque ele já quer, ele já está, Jesus salvou ele daquela forma. Aí tem a bola de neve, que aí o púlpito é uma prancha, e quem vai lá é todo na vibe, é todo, vai com skate, vai com aquela coisa toda. Então ele já sabe que ali é assim. Na Assembleia de Deus, irmão, alguém chega aqui de skate, chega aqui, ô pastor, e aí, tudo legal, tal. Ô, irmão, senta aqui, eu vou aprender na escola dominical, vamos orar aqui, vai se juntar com o jovem aqui, vai. Tem que muda. Então, porque a Assembleia de Deus tem uma identidade. Tem uma identidade. Pastor, mas então usar a barba é pecado? Não. Não é pecado. O pecado é se o teu pastor disser que não deve usar na igreja, e você usar, aí está o pecado da desobediência. Porque a Bíblia diz, obedecei os vossos pastores. O pecado não está na barba, mas no ato de desobedecer. Ah, mas eu quero usar. Então, irmão, aí tem a outra igreja ali que aceita barba, que aceita cabelo cortado, pintado de vermelho, de roxo, que aceita. Está lá, está servindo a Jesus, está adorando. Quem sabe lá você tem a salvação. Porque aqui, andando, contrariando com o pastor, você vai se perder. Porque vai andar em pé de guerra. Não, eu estou aqui e quero mostrar para ele que aqui eu não saio. Irmão, se Jesus voltar, sobe? Não sobe. Porque está contendendo. Tem que haver comunhão, tem que haver paz. Tem que haver harmonia. Então o pecado não está em usar. O pecado está na resistência e o porquê a pessoa está fazendo. Até porque eu não vou trazer isso aqui, mas você pode até buscar. Depois, busca aí na internet, deve ter essa reportagem ainda. Se não me engano, eu li essa reportagem há um tempo atrás no G1. Pasme você da barba, não fique chateado comigo, reclame lá com o pessoal do G1. Mas uma pesquisa que foi feita, que numa barba existe mais bactérias do que no vaso sanitário. Está lá. Porque imagine, ó, pó, então, e agora com essa questão do coronavírus aí, a recomendação é, quem tem barba, tirar a barba. A recomendação é essa. Porque não tem como a pessoa não passar a mão, a pessoa não coçar, não ficar, e aí usa a máscara, pronto, irmão, ali está um ninho de corona. Então, é uma reprodução de corona. Então, assim, são questões até mesmo higiênicas, mas tem pessoa que tem todo cuidado com a barba, ele lava, ele cuida e tal. Mas o pecado está em obedecer. Se o teu pastor dizer, irmão, não usa, e você usa, o pecado está na desobediência. Então, a doutrina, só voltando um pouquinho aqui, e o costume, ele é humano. Quanto ao alcance, a doutrina, ela é geral, e o costume, ele é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável, e o costume é temporário. É vaidade, é passageiro. Agora, o que prevalece na questão do costume é a consciência. É o semancol. Porque eu uso seus... Porque as pessoas falam assim, eu me sinto bem assim. Não, mas o que Paulo está dizendo e a Bíblia está dizendo não é a questão de eu me sentir bem.
na igreja funciona da seguinte maneira: o meu irmão tem que se sentir bem. Porque tem pessoas, irmão, por causa da consciência, se a consciência dele estiver corrompido, ele se sente bem tomando uma cervejinha. Ele se sente bem até mesmo fumando um cigarro. Ele se sente bem. Agora, se o irmão souber que ele faz isso, esse irmão vai se sentir bem? Não. Então são essas questões que a gente tem que tomar cuidado. Porque o uso e costume, ele pode escandalizar. Por que foi colocado na igreja usos e costumes? Porque quando os missionários chegaram aqui, não tinha um parâmetro, não tinha uma regra, como deveria ser, como o cristão deveria se portar. Olha, agora eu vim para a igreja dos crentes, como que eu tenho que fazer? A roupa é essa? Como que é? Como que a mulher passou a usar saia, o homem a calça comprida ou o terno? Porque isso era um costume europeu. Eles trouxeram de lá esse costume, olha, lá para chegar diante do presidente, do primeiro-ministro, a mulher se porta assim, o homem se porta assim, terno, gravata. Então isso foi implantado na igreja, e isso ficou. Aí foi levado ao extremo, que muitas pessoas, e eu conheci igrejas, que nem no púlpito sobe o pastor que não tiver de gravata. Não sobe no púlpito, não prega, se não tiver de gravata, de terno e gravata, não prega. É um extremo. Então, eu vou falar aqui algo que eu ouvi há muitos anos atrás de um grande pastor, pastor Gesiel Gomes. O pastor Gesiel Gomes trabalhou por muitos anos na CPAD e na sua juventude. Ele conta que foi morar, se não me engano, na casa de um pastor que era gerente ou alguma coisa assim da CPAD, no Rio de Janeiro. Ele ficava na casa desse pastor, ele era jovem, trabalhava durante o dia, à noite ficava na casa do pastor. Morava ali, hospedado. Aí ele disse que ele saiu assim, primeiro salário e tal, comprou um chinelo Havaianas e colocou nos pés e veio para aí. Aí, quando ele falou que ele tomou banho, colocou o chinelo Havaianas e veio assim para a sala, à noite cumprimentou o pastor, ele viu que o pastor mudou com ele. O pastor fechou a cara e não falou mais com ele. Ele falou: meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu fiz alguma coisa com o pastor no trabalho que entristeceu ele? Mas ele ficou. No outro dia tinha culto. O pastor estava pregando no culto. Esse pastor falou assim: irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque o mundanismo está invadindo as nossas igrejas. Já tem jovens da nossa igreja usando a moda do mundo. Esses chinelos Havaianas que estão chegando aí, já tem jovens usando. Ou seja, era a mentalidade da época. Então, se falar isso hoje, o que causa isso. Graça, a gente ri. Mas para aquele pastor foi um escândalo. Foi um escândalo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma coisa simples para a gente pode escandalizar alguém. Escandaliza alguém. Então, queridos, uma das questões para nós caminharmos já para o encerramento, senão eu fico a noite toda falando aqui. Geralmente a mulher foi sempre penalizada por vestimenta, por saias, por cabelo, por pinturas, tanta coisa. Mas tudo isso, irmãos, está no exagero. Está no exagero. Qual pessoa vai passar um batom? Por que a pessoa vai pintar os lábios com um batom preto? Então, assim, de uma certa maneira, é um exagero. E aí já tem um irmão que fala: misericórdia, está amarrado, sangue do cordeiro. De uma certa forma, mexeu com a consciência de alguém. Aí a outra vai fazer
não sei como é que um lineamento no olho, alguma coisa assim, faz um negócio, né, irmão, que parece que levou uma pancada, que fica tudo roxo, fica um negócio assim e tal, vai. Então é sempre um exagero, é um exagero. Aí a questão do cabelo, isso foi muitos anos, né, a questão do cabelo, sempre pegando o texto de Paulo também aos Coríntios, que a mulher não deve se tosquiar. Tosquiar é diferente de cortar, aparar. Porque se fosse pecado aparar o cabelo, é um pecado que automaticamente ele se perdoa. Porque na hora que o cabelo crescer e voltar ao tamanho normal, o pecado está perdoado. Porque o cabelo cresce. Então não é a questão do cortar. Ali era uma outra questão, nós voltamos como na questão da barba, da obediência. Mas há também uma falha na interpretação do texto. Que Paulo vai dizer que a mulher não deve se tosquiar o seu cabelo, a sua cabeça. Aí Paulo diz, então por causa disso, para não causar escândalo, todas vão usar o véu no lugar do cabelo. Por que Paulo diz isso? Porque quem raspava, tosquiar é diferente de cortar. Cortar é você cortar, aparar, tirar umas pontas, cortar até uma altura. Mas tosquear, quem é do sul, quem é da região interiorana sabe disso, né? Porque vai tosquear a ovelha, é pegar a ovelha e passar uma máquina rente a pele e tirar toda a lã da ovelha. Tosquiar é igual a cabeça do pastor Alexandre ali, ó. Os irmãos aqui do Jardim Iliana sabem do que eu estou falando. Tosquiar é assim, é rente, é raspar a cabeça. E naquela época, por que houve essa confusão na igreja? Porque havia o templo sagrado, onde mais de 1000 prostitutas sagradas vendiam seus corpos, se prostituíam de uma forma de adoração. E essas prostitutas, a prostituta da época, elas tinham a cabeça raspada para se diferenciar das outras mulheres. Então elas raspavam a cabeça, porque eram prostitutas sagradas, consagradas a Diana, ou a deusa daquela época. Então eram sagradas. Só que o evangelho chegou em Corinto e alcançou também essas mulheres, e muitas delas se converteram. Muitas delas deixaram a velha vida promíscua da prostituição e se renderam a Cristo. E foram para a igreja agora. Como que elas foram aceitas na igreja? Por causa da consciência? Até prostituta agora está vindo aqui na igreja. Como é que pode? Está aqui, sentado aqui, depois está prostituindo lá. Aí Paulo tem que explicar, não, essas pessoas foram alcançadas pelo poder do evangelho, foram transformadas, assim como vocês foram, elas também estão sendo. Mas aí as pessoas, mas eu não vou mais na igreja, agora o que vão dizer? Nós estamos se unindo com as prostitutas? O orgulho, a soberba. Eu não vou. Então Paulo vai fazer o seguinte, então, o cabelo delas não vai crescer da noite para o dia. Não tem como fazer isso. Mandar ela para a vida da prostituição de novo, não vamos mandar. Vamos deixar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um véu, todo mundo vai cobrir a cabeça. Elas e vocês. Então todo mundo vai ficar igual. E ninguém vai saber quem tem cabeça raspada, quem tem cabelo comprido. Todo mundo é igual. Então por causa disso, Paulo vai mandar que todas usem o véu. Então a questão era tosquear, porque aí era uma questão, era um ato, era uma cerimônia para a prostituição. Mas ali o que Paulo vai fazer é proteger essas mulheres, que elas usassem o véu no lugar do cabelo, porque elas não tinham cabelo, então vocês vão usar o véu. E vocês têm cabelo, também use véu. Então vocês vão ser igual a elas. Todo mundo aqui dentro é igual. Então é isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, e por muito tempo a mulher foi massacrada por causa disso, a mulher foi ridicularizada, foi deixada de lado, então, mas o homem não. O homem podia fazer o que quiser, podia ser adulto, mentiroso, enganador, fazer o que... Ele chegava na hora do culto, pegava uma Bíblia, botava um terno, uma gravata, está pronto. Então o que vale
é o coração. É o que está no coração e aquilo que você vem a fazer que não vai escandalizar o seu irmão. Você pode fazer tudo. Porque Jesus disse, olha, vocês são livres, mas que essa liberdade não se transforme em libertinagem. Porque o problema é as pessoas, eu sou livre para fazer o que eu bem quero. Cuidado que essa liberdade pode te levar para o inferno. Essa liberdade pode fazer com que você perca a sua própria salvação. Então obedeça a palavra de Deus. Os costumes são locais. Se o teu pastor disser, irmão, aqui, a partir de então, não vamos aceitar aqui de barba, não vamos aceitar aqui de alargador, de piercing, com não sei o quê. Está dito, esse é o costume daqui. Ah, mas eu vou com piercing, eu vou com alargador, eu vou com barba, aí você está pecando por desobediência. Então são essas questões. Agora, doutrina, se o teu pastor falar, irmão, olha, você está vendo aqui um livro que eu entendi agora, eu acho que Jesus não foi morto. Isso não vai acontecer com o pastor aqui. Mas se você chegar num lugar que... aí você pode discordar dele. Porque ele está tentando desvirtuar uma doutrina que é imutável. Irmão, olha, eu acho que o Espírito Santo ele não age mais. Ele é só uma força, eu estava vendo aqui e descobri melhor. Aí você pode discordar dele, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Então, essa diferença entre usos e costumes e doutrina. Queridos, que Deus abençoe. Espero ter esclarecido e trazido a vocês aí um pouquinho de conhecimento para enriquecer a sua vida espiritual. Deus abençoe. Pastor Alexandre, é com o senhor. Pastor, se eu se incomoda de responder algumas perguntas, olha, se eu souber, eu respondo. Não, pode falar. Quer ver? Todos com a paz do Senhor. Chegaram até nós duas questões aqui. Eu vou passar as duas aqui. O pastor vai responder pela ordem que ele achar melhor. A primeira é o seguinte: os testemunhos de Jeová não aceitam a transfusão de sangue porque alegam que sangue é vida e isso é tido como pacto de sangue. O que o senhor pensa acerca dessa questão? Bom, chegou a outra aqui um pouco polêmica. Se o senhor considera a congregação cristã no Brasil uma seita. Tem mais outra aqui. Uso e costume está ligado à obediência de cada denominação? Esse é o... Tá bom. Queridos, referente à transfusão de sangue, que a Testemunha de Jeová, eles fazem uma interpretação errada, né, do texto, que está em João, na epístola de João, que o sangue, ele é vida, e isso então é tido como um pacto de sangue. Então, nessa questão, o que entra aqui porque toda seita ela tem um ponto de radicalidade, ser radical. Então, por se tratar de uma seita, e eles não têm nenhum compromisso com a palavra. Então, a seita, ela é radical. E então, eles não aceitam. Hoje, se não me engano, tem um termo aí que para salvar, eu acho que o médico entra uma questão de justiça no Brasil, uma coisa assim, para salvar uma vida, porque mesmo sendo filho, precisando, eles não aceitam a transfusão. Então, há essa questão, mas isso porque o texto está sendo levado dentro
de uma literalidade. E todo texto, quando você leva ele de uma forma interpretativa, literal, você precisa analisar ele também de uma outra forma, que é uma forma de você analisar o texto não sendo literal. Porque se você levar a Bíblia toda ela literal, a gente não consegue seguir, não tem como, assim, porque como os sacerdotes, na época da lei, eles tentavam levar a lei literal, eles não conseguiram cumprir a lei, precisou Jesus vir e cumprir a lei, porque senão todos nós estávamos mortos. Então, isso não é um pacto de sangue, tá? Pacto de sangue é diferente, exige uma cerimônia, uma consciência da pessoa, e um pacto de sangue, ele vai exigir até mesmo um culto, um ritual, tá? Então não tem nada a ver aqui com pacto de sangue. Uma outra hora a gente pode vir para falar só sobre testemunho de Jeová, seitas, heresias, tem um monte de coisa aqui, a gente pode esclarecer bem melhor isso aqui, mas a questão de pacto de sangue que eles alegam não tem nada a ver, porque geralmente a pessoa que precisa de uma transfusão de sangue, ela está no estado às vezes de UTI, ela está às vezes até mesmo inconsciente, ela não está nem sabendo o que está sendo feito com ela, os familiares têm que autorizar. Então, e um pacto de sangue, ele é um ritual secreto, em que a pessoa está em plena consciência, sabendo o que está fazendo, em um acordo. Então, aqui não é um pacto, mas um cristão pode receber transfusão de sangue? Pode receber transfusão de sangue, pode receber transplante de órgãos, coração, rim, pode receber o que for. Mas pastor, um transplante, se eu sou pastor, morreu um macumbeiro e o coração do macumbeiro vem para o pastor e aquele coração vai bater no peito do pastor, o pastor vai falar em línguas e o coração do macumbeiro batendo no peito do pastor e vai para o céu da mesma forma, porque é assim que funciona. Amém? Então, são questões que até é interessante a gente um dia tratar sobre isso. A congregação cristã, se ela é uma seita. Então, irmãos, há muitos escritos aí, ultimamente, sobre a congregação cristã. Eu conheço muita gente da congregação cristã, assim como conheço a Testemunha de Jeová. São pessoas excelentes, são pessoas de bem, são pessoas que só precisam, no caso do Testemunho de Jeová, conhecer Jesus mesmo, conhecer a verdade. São pessoas excelentes, são pessoas extraordinárias, pessoas corretíssimas, são pessoas de palavra, pessoas ótimas. Precisam ter um conhecimento da interpretação real da Bíblia. Só isso. Agora, a congregação cristã, da mesma forma, conheço pessoas extraordinárias da congregação, conheço várias pessoas, tenho amigos da congregação, que são pessoas de bem, pessoas crentes, pessoas que servem a Deus, que tudo que eles fazem é através da palavra, orientação na palavra. Mas por que ela é tida como uma seita? Primeiro, por causa da questão de, olha, a salvação só está aqui. Isso é um erro. Isso aponta para uma seita. Isso é um ponto que dá uma luz para uma seita, porque uma seita ela vai dizer, olha, para você alcançar seu karma, para você melhorar as suas energias, ou para você se purificar, para você ser uma pessoa, é aqui, você tem que fazer isso. Então, é a questão da... Então, isso dá uma luz para uma seita, porque eles têm do exclusivismo. Olha, a salvação é só aqui. Tanto é que eles têm a gente, né, como assembleianos, como primos, ou seja, olha, a paz de Deus e tal, olha, ser assembleia, só falta um passo para você, né, ser salvo, ou seja, só falta você vir para a congregação, porque é o exclusivismo. Então é isso que indica, é um sinal amarelo para chegar numa seita. Se você é batizado na Assembleia de Deus, batizou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vai para a congregação? Não vale. Tem que se batizar de novo, porque o que vale é o batismo deles. Tem um jovem na igreja, estão namorando, caíram em pecado de fornicação, está excluído, não tem mais perdão na congregação. Vá para onde você quiser,
vá para a Assembleia, que lá eles são liberais, pode te aceitar, mas aqui não tem mais perdão. A igreja não pode te perdoar. Então, isso aponta para um extremismo, que toda a seita ela tem um extremo. É o que eu falei aqui, ela é radical. Então, isso é perigoso. E a questão deles é de interpretar também a Bíblia literalmente. Isso é muito complicado. Então, mas eu, particularmente, conhecendo as pessoas que eu conheço, eu não consideraria a congregação como uma seita. Até esse dia eu estava ouvindo até um ancião de lá e achei interessante o que ele estava falando. Que ele falou, olha, ele está tentando mudar essa ideia. E ele falou, bom, a salvação não está só aqui. A salvação está em Jesus. Então eu vi alguém tentando tirar essa imagem, tirar essa visão que a congregação sempre teve. Então eu vejo aí um bom sinal, que a congregação ela tirando isso, é uma igreja extraordinária. É um povo que ora, é um povo que louva bonito, né? O povo canta demais, toca demais, é uma benção. Mas tem essas questões, é exclusivista. Se não é aqui, não tem salvação lá. Salvação só tem aqui, isso é perigoso. No momento que eu falar que a salvação só está aqui, que Deus só está aqui, que Deus só opera aqui, isso é perigoso. Então isso é indícios que apontam para uma seita. Tá bom? Usos e costumes, está ligado à obediência ou de cada denominação. Foi o que nós falamos aqui. Então, usos e costumes, ele é local, regional, e aí, ligado usos e costumes com a obediência e o semancol, que a pessoa tem que ter né? Não, eu não vou para a igreja de shorts, né? Porque, mas então, irmão, igreja, você tem que ter a igreja como um local de culto, adoração a Deus. Se você olhar como que era no Antigo Testamento, para entrar no templo, para oferecer um culto a Deus, era um negócio, irmão, levava um dia para preparar para o sacerdote entrar. Aí hoje, então não tem como você vem para a igreja de shorts, você vem para a igreja eu vou para a igreja de regata. Então essas coisas precisa ter cuidado. Então ela está ligado à obediência e a cada denominação. Como eu falei aqui, tem uma denominação que vai aceitar você com piercing, com tatuagem, com alargador na orelha, de todas as formas. Vai lá com a roupa toda rasgada, aquele jeans, quanto mais rasgado tem na calça, mais unção você tem. Então assim, só que em outros lugares não é assim. A Assembleia de Deus, pelo menos até onde eu conheço, ela não funciona assim. Então, para uma Assembleia de Deus, você pode ser crente lá por exemplo, vamos usar aqui uma bola de neve, você pode ser crente na bola, tem muitos amigos na bola de neve, você pode ser crente na bola de neve lá, né? Agora, se vier aqui, pode ter certeza que no final da mensagem um jovem vai lá e fala assim, você quer aceitar Jesus? Por quê? Porque não condiz com... Então, assim, mas ele fala, mas eu já sou crente. Você já é crente? Eu também, então... Mas tem certeza que você é crente mesmo? Você não está afastado? Não. Então, assim, porque a consciência dele lá é uma coisa, a consciência do povo aqui é outra. Então, por causa da identidade. Assim como, se eu chegar na bola de neve, por exemplo, de terno, gravata e Bíblia na mão, é cafona. Cafona. Dá vergonha. Dá vergonha. Você é quadrado. Chegar assim de sapato, de terno, gravata, isso é cafona, isso é quadrado, isso é do tempo da pedra lascada, né? Então, assim, porque é costume, porque lá é diferente, tem que ser de camiseta, calça esporte, tênis, aquela coisa toda descolada, que não é o nosso caso. Tem os dias que pode vir, é um trabalho de jovens, é uma palestra, normal. Mas o culto, a gente sabe como se portar. Então, isso está ligado a cada denominação, está ligado também à obediência do pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Muito bem, obrigado. Espero que acredito que agora as dúvidas foram sanadas. Tá bom? Obrigado, pastor, aí, pelos esclarecimentos. Vamos ouvir o Lucas louvando a Deus e na sequência nós encerraremos o nosso culto nessa noite. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou louvar o Senhor com hino. Peço que os irmãos que estiverem em casa meditem na letra. Dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, Nazaré, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, Nazaré, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer. Jesus, Nazaré, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, Nazaré, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me Amém, meus irmãos.
Antes de mais nada, eu quero louvar a Deus por nos permitir estarmos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela sua vida que aí na sua casa tem nos assistido nessa noite e fazer nossos agradecimentos ao pastor Eliseu Almeida, que gentilmente nos atendeu dentro do que foi proposto, trouxe esclarecimento dentro do tema que foi proposto. Deus abençoe, muito obrigado. E pedir que os irmãos continuem nos acompanhando. Amanhã teremos live também, a partir das 19h15, amanhã um pouco mais cedo, às 19h15, vai estar também o pastor amigo nosso, pastor Jeremias Oliver, vai estar falando sobre a igreja e a pós-modernidade. Eu peço que você fique atento aí nos horários e nos acompanhe também. Com certeza será mais uma noite edificante. Amém? Vamos fazer uma oração e agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos acima de tudo ser gratos a Ti, Senhor amado, e temos a certeza, Pai querido, que a Tua palavra, que ela não volta vazia, ela atingiu o objetivo para o qual o Senhor determinou nessa noite, chegando através da internet nos lares e nos corações dos Seus servos. Que o Senhor abençoe a cada um, abençoe a Tua igreja, Senhor amado, que ainda que não possa se reunir nesse templo, é a Tua igreja. Pai querido, pedimos que o Senhor abençoe também a vida do pastor Eliseu Almeida, que nos atendeu nessa noite. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu ministério, continue dando graça, Senhor. No nome de Jesus, rogamos as suas bênçãos sobre o teu povo, que o Senhor livre e guarde de todo mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebe a bênção aí na tua casa, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Obrigado, pastor.